Eu moro nesse condomínio desde os meus 4 anos de idade. Meus pais estavam felizes na época e finalmente poderiam sair da nossa casa velha e despedaçada para morar nesse condomínio de 10 andares, que apesar também de ser velho, de acordo com a minha mãe, seu tamanho interno era muito maior do que a nossa velha casa. Nós morávamos no 8º andar desde então. Muitas das minhas amigas da escola me perguntavam se podia passar o fim de semana lá em casa. Eu sempre perguntava à minha mãe sobre isso. Afinal, eu era doido para brincar ou assistir desenho com alguém durante a minha infância. E a resposta era sempre a mesma. Um sonoro não. Eu sempre achei esse condomínio chato e grande. Parte da minha infância e início da minha adolescência. Por incrível que pareça, de todos os 10 andares, nunca houve nenhuma criança que pudesse brincar na minha infância. Ou posteriormente na minha adolescência. Ninguém da minha idade para eu pelo menos conversar. Isso sempre foi um saco para mim. Afinal, uma das vantagens de se morar em um condomínio é poder conhecer ou talvez apenas coexistir com outras pessoas no mesmo ambiente, correto? Mas, desde que me mudei para cá, uma velha condômica recém-chegada à minha idade me chamou a atenção. Sempre quando era noite, ela ligava o interruptor do corredor e deixava a luz acesa. Ou, quando era visitada por sua filha, ela pedia 2 vezes ou mais para a garota se certificar de trancar a porta quando chegava e quando saía. Minha mãe e meu pai nunca se deram bem com ela. Sempre me pediram para andar afastado dela e principalmente tomar cuidado. Para mim era pura bobagem. Eu passei a pensar no início da minha puberdade quando tomei noção das coisas. Porém, com o passar do tempo, toda a conduta daquela mulher passou a me deixar profundamente perturbada. Em reuniões com o síndico, de acordo com meu pai, ela sempre era contra colocar em uma lâmpada com sensor de presença. Uma das razões de ainda não existir no corredor estreito, próximo ao seu apartamento. E qualquer tipo de inovação existente, como câmera e entre outras coisas. E de dia eu não conseguia ouvi-la. E seu condomínio era o mais silencioso de todos os outros, menos nos dias de sábado, onde às vezes eu jurava poder ouvir gritos e barulhos de choro vindo na direção de seu apartamento. Com o passar do tempo, também passei a suspeitar que ela talvez sofresse de alguma distúrbio mental, como depressão ou, na pior das hipóteses, esquizofrenia. Minha mãe disse que acredita que ela seja uma viúva, e por isso que ela age dessa forma. Recentemente meus pais se separaram e acabei ficando na custódia da minha mãe. E bem, os eventos que vou contar me aconteceram recentemente e me deixaram ainda mais chocado com toda a situação. Foi um sábado comum durante o dia, mas tudo começou durante a noite. Mamãe já tinha ido dormir, porém eu estava tendo um ataque de terror noturno. Eu acordei e olhei para o meu celular. Ele marcava exatamente 3 horas da manhã. Eu não me lembrava o motivo de ter acordado no meio da noite e estar suando daquele jeito. Eu descansei minha cabeça na minha almofada e olhei para o canto do meu quarto. Olhei fixamente para lá. Foi nesse momento que eu gelei. Eu fiquei paralisada, pois eu pude ver uma figura alta e pálida se aproximando da minha cama. Parecia ser um homem que usava roupas estranhamente largas e expressava um sorriso diabólico no seu rosto e olhos grandes esbugalhados. Eu gritei forte e fechei meus olhos e pude ouvir os risos profundos e contínuos vindo do meu quarto. Era ele, ou sei lá o que era aquela maldita criatura no meu quarto. Comecei a repetir na minha cabeça que aquilo não era real, e ele não parava de gargalhar, até que parou. A luz do meu quarto estava acesa e minha mãe estava parada em frente à porta. Ela veio até mim e perguntou se estava tudo bem. Eu contei tudo o que aconteceu. Ela disse que estava tudo bem e que talvez tivesse sido somente um sonho ruim e que nós estávamos seguros no 8º andar, e me convidou para dormir num colchão no mesmo quarto que ela. Eu tentei relaxar minha mente. Fui até ela e me deitei no colchão situado no chão. Está tudo bem? Aquela voz relaxante de alguma forma ecoou na minha cabeça a noite toda. Não parecia ser da minha mãe. Ela parecia ser uma voz masculina e grossa, e pude jurar que estivesse tendo um sonho dessa vez. No dia seguinte, eu acordei e não consegui enxergar minha mãe na cama.
Era bem cedo naquela manhã. Vasculhei por toda parte e não a encontrei. Tentei procurar pelo menos um bilhete e também não achei. Aquilo era estranho para mim. Estranho demais, para ser verdade. Saí do meu condomínio e notei que a porta da velha senhora, que era minha vizinha, estava completamente aberta, em pleno domingo. Tudo parecia tão estranho que questionei se estava realmente num sonho. Andei pelo corredor e me dirigi à porta da casa dela. Parecia loucura tudo aquilo que estava acontecendo, mas de algum jeito eu precisava saber o que estava acontecendo. E pensei que, como dentro do nosso condomínio não havia câmera, não faria mal ver o que tudo isso significava. Algo dentro de mim me disse para entrar no apartamento dela. E no fim, eu entrei. A casa tinha um cheiro incontrolavelmente ruim. Eu fui até a cozinha e pude notar uma torre de pratos e copos não lavados. O chão era sujo e o capete da sala estava volumoso por baixo e cheio de barata entrando e saindo por ele. Um sentimento de repugnância misturado com medo do que poderia encontrar me fez embrulhar o estômago. Decidi ficar longe do tapete e explorei o resto da sala. Havia uma televisão velha, em preto e branco, com interferência, que eu não sabia de alguma forma como ainda estava ali. E um VHS estava localizado, conectado à TV. E uma variedade de fitas se encontrava numa coleção, algumas com nomes bizarros, como A Vida Não Tem Sentido, Automutilação, Ritual Xamã de Invocação. Não existe felicidade aqui. Andei pelo corredor até o último quarto e acabei vomitando com o que eu vi. Um banco estava no chão, estrategicamente, e a corda estava amarrada numa hélice do ventilador de teto. A velha mulher estava com a corda pendurada em seu pescoço, e seu corpo roxo, sem vida, estava suspenso sobre o ar, como se fosse uma velha mobília de decoração do quarto. Seus olhos eram vazios, e seu rosto havia uma expressão de melancolia profunda. Dentro de sua boca saía um barato que percorreu todo o seu corpo, e na cama havia um bilhete anotado num papel velho. Eu me arrependo do que eu fiz há anos atrás. Eu sei que não deveria ter feito. Ele me avisou. Quando fosse o dia certo, no sábado, ele viria aqui para pegar tudo que restou de mim. Eu esperei 25 anos da minha vida e sempre pedia que minha filha nunca me viesse aqui no sábado. E foi hoje que descobri. Foi hoje que vi que ele veio. Pude sentir sua presença daqui. Ele disse que queria fazer um sacrifício, e que se eu morresse antes do dia, ele teria que levar alguém inocente. Me perdoem. Pude notar marcas de lágrimas secas nessa parte da carta, o que tornava ilegível certa parte do texto. Mas eu continuei a ler, mesmo assim. Eu não pude evitar. Eu preferi morrer assim do que ser levado por ele. Meu Deus, me perdoa. E quem estiver lendo isso, me perdoem também. Eu não pude evitar. Eu preferi morrer assim do que ser levada por ele. Deus, me perdoe pelo que vou fazer. Me perdoe quem estiver lendo. Me perdoem. Eu ainda não podia acreditar no que havia lido. Saí do quarto rapidamente e fui até a sala. Me aproximei do tapete e, mesmo sabendo que o que eu veria não seria bom, eu me deitei e olhei o que estava debaixo do capete. E nesse momento, eu vi o rosto pálido da minha mãe. Ali, sua boca estava preenchida por parte do seu intestino, propositalmente, como uma pessoa muito doente tivesse a matado e colocado as suas tripas em sua boca. Eu não sabia se me sentia triste ou enjoada. Eu chorava compulsivamente. Enquanto olhava para o seu rosto, eu me levantei com meu coração ardendo de dor e novamente com vontade de vomitar. Olhei para a porta na qual entrei e vi que tinha sido arrombada. Eu estava prestes a ligar para a polícia, quando subitamente me lembrei de algo. Algo que me fez gelar e senti um profundo medo.
do quando eu vi um homem pálido no meu quarto. Minha mente me levou de volta para aquela noite anterior, quando a minha mãe disse que estava tudo bem. Ela parecia estranha. Seus olhos pareciam olhar fixamente para mim, mas eu não me importei. Quando ela me levou para o seu quarto e me apontou o colchão no chão, eu estava meio sonolenta e havia olhado para a janela e ela estava aberta. A cortina estava para o lado e a janela estava visivelmente destrancada, e com o reflexo da lua refletindo sobre o quarto, criando um jogo de luz. Eu havia me deitado no colchão e minha mãe havia se sentado ao meu lado, acariciando meu cabelo. E foi nesse momento quando ela novamente disse: "Está tudo bem." Essa pequena frase me fez gelar o coração novamente. Sua voz parecia tão grossa e masculina. Quando ela repetiu aquilo nos meus ouvidos, eu não estava sonhando. Muito obrigado. Fiquem bem. Fiquem seguros.